Salve a todos, salve a todas. 11 de janeiro de 2022, Belo Horizonte, a capital mais linda do universo. E apesar disso, dessa beleza toda, dessa capital, desse estado maravilhoso, vocês devem estar acompanhando aí as dificuldades em que estamos passando nesse momento de início do ano. Dificuldades que têm aumentado com o passar dos anos, que têm se acentuado com o passar dos anos e que cada vez mais nos chama a atenção. E é essa atenção que eu quero falar um pouco hoje, porque eu quero pensar as Minas, as Gerais, essa situação emblemática das mineradoras, essa situação emblemática que Minas tem dentro do estado e quiçá Minas tem dentro do mundo. Então é uma interlocução muito bem desenhada aqui nos planos mentais, muito organizada e talvez até lógica dentro de algumas estruturas maiores, e que eu vou tentar minimamente ser capaz de dar ou de trazer um pouco dessa logicidade, dessa explicação aqui para o nosso plano material. Aí a gente vai então percorrer um pouco dessa questão da história, percorrer um tanto dessa questão das místicas, percorrer essas sobreposições de temporalidades, de espacialidades, que é tão peculiar e que cada vez mais se abre para nós que eu digo enquanto humanidade. Eu tinha comentado isso aí, e várias outras pessoas também, estamos vivenciando uma polaridade do feminino. 2022 vai trazer muitas dessas polaridades, vai trazer muitas dessas movimentações. E eu, como tinha dito, tinha falado um pouco sobre como que as previsões estão corretas, estão certas, mas elas estão partindo de um pressuposto de um, e hoje a gente está percorrendo uma outra polaridade e a gente precisa fazer minimamente esses ajustes. Se não conseguirmos fazer esses ajustes, a gente vai compreender muito pouco das coisas que estão acontecendo ao nosso entorno, dentro de nós, e os olhos vistos aí. Do que eu estou falando? Estou falando dessas enchentes, dessas catástrofes, desses desastres ambientais que têm sido cada vez mais rotineiro no estado de Minas Gerais. E na nossa perspectiva de leigos, a gente olha e fala assim, é a culpa da chuva. Está chovendo demais. E a gente ignora, seja por inconsciência, seja por má fé, seja por ignorância, seja por desconhecimento, ignoramos todo um processo de mineração extremamente exploratória, depredadora, que está sendo efetivado aqui nas nossas terras. E é impossível, mentira, não é impossível, fica muito pouco provável e palpável tentarmos analisar tudo isso sem levarmos isso em consideração. Não dá para pensarmos que tudo isso é fenômenos naturais sem trazermos as consequências devastadoras dessa ganância sem fim de alguns grupos, de alguns seres que devoram absolutamente tudo e todos. Essa lógica da devoração, essa lógica depredadora,
essa lógica que vive da opressão, essa lógica que vive de tirar mesmo a última gota de tudo que existe para transformar em dinheiro, lucro e poder, orgulho, ganância e vaidade, é o que nós estamos aqui percorrendo e falando de Minas. Uma amiga hoje pela manhã, a partir de alguns comentários não, trouxe alguns posts e fiz apenas um comentário. Os posts que eu trouxe foi acho que do André Trigueiro, do Chico Pinheiro e da presidente do Sindicato da Presidência de Arquitetura aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, não sei situar muito ao certo. Mas 3 falas muito pontuais, importantes, significativas, apontando para isso que os ambientalistas estão nos alertando há décadas. Aqui em Belo Horizonte, aqui na região metropolitana, não há um mês sequer que esse pessoal não esteja fazendo uma petição, não esteja promovendo um abraço às nascentes, a um abraço às montanhas, um recurso contra ações depredatórias liberadas pelos governos municipal, estadual, federal. Nós não temos na representação pública, pelo menos no executivo e legislativo, pessoas que estejam comprometidas com o amanhã. Nós não temos praticamente em nenhum segmento político nosso, do estadual, do municipal ao federal, pessoas que estejam pensando o Brasil para daqui a 5 anos. Se não vê, não encontra um modelo de país de pessoas pensando o que será de nós daqui a 10, 15 anos. E trazendo essas imagens, trazendo esses modelos para que a sociedade os vislumbre, para que a sociedade minimamente os discuta. A gente está discutindo a mamadeira de piroca, a gente está discutindo tomar ou não vacina, a gente está discutindo terra plana. A gente está falando de mensalão, que tem muito a ver, quando a gente pensar nessas estruturas de corrupção e corruptoras que coabitam esse mesmo gancho. Mas eu talvez chegue a isso a mais tarde. Agora aqui, o que eu quero percorrer é esse caminho das minas, essa descoberta do ouro no Brasil, essa descoberta do ouro aqui na nossa querida Ouro Preto, e como que a partir dessa descoberta do ouro em Ouro Preto, dos diamantes em Diamantina, das mais diversas pedras preciosas e depois os minérios, e essa intensidade de escavucar a terra, de revolver a terra, retirando dela não um sustento, não uma proposta fraterna de convivência, como os indígenas faziam, como os africanos faziam, mas uma ganância exploratória sem fins, sem limite. Não tem absolutamente nenhum limite. Há vários senhores, senhoras, São Marco, esse pessoal matou um rio. Esse pessoal matou um ecossistema. Esse pessoal desalojou milhares de seres. Esse pessoal luta na justiça para não fazer o pagamento integral às pessoas que eles não têm como pagar. É essa sanha vergonhosa, é esse conluio espúrio. Eu estou falando do conluio espúrio porque quando algumas pessoas, nos seus momentos de clamor de justiça, buscam, esperando que do parlamento vá sair alguma coisa, mas o parlamento, pelo menos aqui em Minas, e aí a gente vê pelas empreiteiras e por os que foi
alguns desses esquemas, no que esses esquemas nos apontaram que é a verdadeira corrupção, e isso acho que as pessoas até hoje não entenderam nem se tocaram, então eles ficam falando aí, ao meu entender, de coisas menores, quando a centralidade ali do que a gente vê no movimento das empreiteiras, nos financiamentos de campanha, seja pelos bancos, seja pelas empreiteiras, como eu já estava dizendo, seja pelas mineradoras, é isso. Nós não temos, enquanto povo, nenhum representante, porque a maioria esmagadora recebe o financiamento direto dessas pessoas. E aí nós temos, no mínimo, conflito de interesse. Eu estou falando conflito de interesse para deixar mais ameno, porque não tem nenhum conflito. Eles pagam, eles recebem. Então nós não temos, na maioria das câmeras estaduais, municipais, federais, representantes para peitar o que essa gente faz, para questionar o que essa gente faz. Todo mundo minimamente com o rabo preso. E aí nós temos os ambientalistas, nós temos as lideranças comunitárias que bradam no deserto, são tidos como loucos, às vezes mandam matar mesmo, vivenciam toda sorte, toda tipo de perseguição e recebem toda a brutalidade dos carabocas que a gente pode pensar e imaginar. Para que essa sanha desavergonhada continue repercutindo a revelia de. Porque quando a gente viu Samarco, quando a gente viu Mariana, quando a gente viu essas situações, a gente parou e pensou, vai resolver. Vai ter alguns marcos de regulamentação, nos quais eles vão minimamente respeitar. Eles vão fazer um emprego de uma tecnologia de mineração, pelo menos do século XX. Pelo menos da metade do final do século XX. Não, continua tudo absolutamente do mesmo jeito. Minas está aí com uma reserva de nióbio em Araxá, que resolveria o problema nacional, tecnológico, científico, social e estrutural, e a gente não dá conta. Nióbio é terra do Zemo, Araxá é terra do Zemo, é a menina dos olhos de Aécio. Não temos. E aí é o contraponto político, no qual essas coisas eu quero fazer essa articulação para pensar esse Brasil, para pensar as Minas, para pensar o mundo. Mariluza Moreira Vasconcelos, uma linda. Tem uma psicografia, várias. Vou situar essa que ela fala da Inconfidência Mineira, da Conjuração Mineira. Uma conjuração que o livro começa a retratar do esquartejamento de Filipe dos Santos. Filipe dos Santos, também aqui situado em Minas, uma liderança que se despontava, contrário ao que vinha sendo feito, se desvela ali se indispõe contra a coroa portuguesa. Nessa indisposição é esquartejado. Desse esquartejamento já estava se ventilando esses ventos solares que nos chegam, essas inspirações melosas e melódicas que inspiram alguns movimentos, de alguns seres renascerem, trazendo essas bandeiras que foi muito bem ilustrada na Revolução Francesa.
igualdade, liberdade e fraternidade. Então tivemos aí seres dos mais diversos, com suas mais variadas questões, trazendo e aventando politicamente, estou aqui situando agora mais nesse complexo político, nessa perspectiva política, esse novo sopro ao mundo. Estados Unidos, França, Brasil, Haiti. Nós falamos pouco do Haiti, mas a importância do Haiti em tudo isso é assombrosa. E antes do Haiti nós tivemos, obviamente, bem antes até, a Revolução Gloriosa ali, que dão passos muito assertivos para isso que almejamos. Um Estado democrático de direito. Olha para você ver, agora os caras já começaram a me bater. Que você acredita nisso? Nesse Estado burguês e liberal? Sim, nós acreditamos. Toda uma construção política, espiritual, energética, cultural, sociológica, filosófica, foi sendo edificada para a instauração disso. A quebra desse único que, a partir de um poder divino, dado sabe-se lá por quem, e dado se saberá como, governava todos os outros sem ser questionado. Então há todo um movimento muito bonito de ampliar essas vozes e de expandir possibilidades para um mundo e para o outro. Sairmos e fugirmos dessas dimensões mais tacanhas de que nasceu camponês, morre-se camponês, nada contra. Nasceu burguês, morre-se burguês. Nasceu escravo, morre-se escravo. E esses ventos possibilitaram expansões maiores, muito maiores até. Nós nos expandimos muito. As possibilidades hoje são mais. Óbvio que cada um desses grupos, nos seus mais diversos lugares, encontraram os entraves culturais dos quais estavam embrenhados. Falando dos Inconfidentes, a questão da escravidão foi para eles um problema. Eles eram proprietários, senhores de terras. Vamos então apoiar ou não a liberação, a abolição da escravatura? Tem contradições nesses movimentos também. Mas ok, está dentro aí da ópera. A ideia que eu quero traçar então de Filipe dos Santos, passando pelos Inconfidentes, passando depois por diversas outras lideranças ao longo dos séculos em Minas, poderíamos ficar aqui citando nomes ao infinito. Eu exagerei com o infinito, mas poderíamos citar nomes em cada época, em cada governo, nos quais havia lideranças. Minas tinha a voz. E voz, a voz de Minas, era uma voz da conciliação. A voz de Minas era uma voz da prospecção. A voz de Minas era uma voz de bastidor, mas uma voz que desenhava futuros. Na conversa, no diálogo, nas articulações. Essas vozes, eu não vou falar que elas estão sumidas, porque elas existem, elas estão aí. Os ambientalistas, muitos deles, trazem essas vozes. As lideranças comunitárias, inúmeras delas, trazem essas vozes. Mas elas não são mais ouvidas nesse cenário nacional. Elas não mais encontram, devido a essa forma escrota, grotesca, maldita, com que
vendemos a alma de Minas. E ao vendermos a alma de Minas, eu estou entregaçando, gente. Eu quero mesmo aqui correlacionar como que cada um de nós, filhos da terra, filhos de Gaia, cada um de nós recebendo toda essa carga eletromagnética que nos vem desse barro nos quais pisamos e que nos modela, que nos, nos modula, nos dá entranhas, nos dá percepção, nos dá entendimentos, nos dá, por vezes, comandos quase que automáticos. Sou assim porque sou de Minas. Sou assim porque sou da Bahia. Sou assim porque sou do Rio. A terra em si, a terra, esse mineral, ela fomenta muito desses estados quase que entranhados. E os nossos mineiros está intoxicado, está adoecido, está apodrecido em praticamente todos os níveis. O que eles têm feito e permitido que se faça com as minas de Minas Gerais é um tipo surreal de prostituição. Imagina um gigolô que está usando a sua prostituta de todas as maneiras possíveis, só dá dinheiro. Não, um só é pouco, vão agora de 15, junto ao mesmo tempo. Oh, mas ela acabou, ela já está 17 horas sem parar, que ela está sendo prostituída. Não, mas ela aguenta mais um pouco. Há essa licenciosidade permissiva, lasciva, cafajeste de todas essas lideranças mineiras aqui, praticamente sem nenhuma exceção. Eles possibilitam, eles permitem que seja feito esses níveis grotescos de atrocidades. E aí, de cá, né? O de cá foi dessa perspectiva, dessa terra sangrando, dessa terra desvalida, dessa terra agonizante, dessa terra quase estéril, dessa terra que não tem mais prazer em fornecer absolutamente nada, não encontra mais prazer em viver, em respirar, em ser. É que tem um pouco dessa atmosfera vivenciando elementos. Há elementos, gente, que é difícil nominar. É até absurdo. Eu estou aqui fazendo saltos carpados, cambalhotas mortais para tentar mostrar esses elementos, essas relações, essas operações do invisível, que são muito complicadas de, por vezes, reconhecermos. O que tem a ver os homens de Minas, a liderança política, com a exploração das nossas minas. O que isso tem a ver com essa dificuldade de diálogo que a gente tem percebido no nosso cenário nacional? O que tem a ver tudo isso com a cegueira, a miopia de não conseguirmos projetarmos o nosso país para daqui a 15 anos. Pensar o Brasil, 5 anos, 50 anos em 5. Aí os caras viram e falam assim, nossa, isso é mirabolante, nossa, isso é uma utopia, nossa, isso é uma farsa. Não vou entrar no mérito. Isso
é vislumbres de conexão. É algo que, quando essa terra está sendo tratada e respeitada, naturalmente brota isso. Naturalmente surge isso. Isso é uma tendência natural. É uma perspectiva de entendimento de cada um de nós aqui. Se eu escuto a minha terra, se eu escuto a voz do meu povo, eu projeto possibilidades que até então não se via, não se tinha. Isso é muito tranquilo, gente. Mas se tudo é negociado, tudo é dinheiro, tudo é paga aí que a gente resolve, as nossas negociações giram em torno disso. As negociatas são feitas assim. As nossas lideranças se tornam muitas vezes essas. Troca lá, ganha aqui, faz barganha para cá, faz barganha de lá, não importa o sofrimento, não importa a verdade, não importa a justiça, importa única e exclusivamente os ganhos pessoais. Isso ecoa. Não podemos perder de vista, e aqui é para trazer justamente esses elementos, que o que nós vamos chamar de mensalão nasce aqui em Minas, nasce dessas articulações, aqui no nosso parlamento, e depois esse é replicado nacionalmente. E quando se replica nacionalmente, a gente vê o tamanho dessas engrenagens que atuam desde o século XVII e anteriormente a isso. São forças altamente poderosas, são forças que não conseguem ceder e não cedem nunca. Essas forças se retroalimentam, desgastando, devorando, depredando absolutamente tudo e todos. Não há nenhuma condescendência com. E se a gente vai pensar as estruturas de poder do nosso país, são essas forças que atuam. Eu não me atrevo a colocar partidos como alguns queridos amigos médios fazem. Não me atrevo. Não acho que isso é problema de comunista ou problema de. Eu ia falar que não era problema de neoliberais, mas é. Essa é uma política claramente neoliberal. Mas eu não vou dizer que todos os neoliberais participam ou completam disso. Tá vendo? Eu tô aqui meio que ficando em cima do muro, né? Porque eu sou mineiro também. Mas eu não quero ficar em cima do muro. O que eu quero é ter a clareza de estar nominando as forças corretas. A essas forças eu não tenho o menor pudor em apontar, denunciar e atacar. Nenhum. Quanto forças. Essas forças existem. Essas forças estão aí. A gente às vezes seres se tornando e se fazendo instrumentos voluntários dessas pessoas. Não são pessoas, desses seres. Nós combatemos isso. Um dos modos dessas forças é o que a gente vê como sendo essa política neoliberal. Ela é terrível, gente. Nós já falamos disso aqui inúmeras vezes e estamos aqui insistindo. Não confunda o liberalismo com o neoliberalismo. Coisas distintas e diferentes. A liberdade nós alcançamos, nós desejamos, nós pleiteamos em todos os níveis, sem exceção. A liberdade na qual o poder econômico deve comprar tudo e colonizar o mundo da vida, isso é demoníaco, isso é satânico.
Isso daí é o poder divino que a gente combateu lá atrás. E esses desajustados, desequilibrados, os trazem e retomam isso. Você é o seu próprio Deus. Você pode ter tudo o que você quiser. Você pode ser quem você quiser. Eles vendem isso. E a gente fica daqui falando assim, oh, não acredita nisso não. Você é importante pra caramba, mas você não é mais importante do que ninguém. Senhor, você é importante demais, você não tem noção. Nós não conseguimos pensar o universo sem você. Esse é o tamanho da sua importância. Mas o universo continua sem a gente. Essa também é a nossa desimportância. Então não cai nesse lero-lero do capeta, do diabo, da tentação, da coisa ruim, desses discursos que os caras se vendem. E ao se venderem, estamos aí com esse mar de lama, com essas enchentes. Porque você vai pensar então assim, é só fenômeno natural. Tá chovendo muito, sempre choveu, gente. Mas os impactos ambientais que temos causado a partir dessa exploração obscena tem afetado microsistemas de forma assustadora. E esses ambientalistas estão aí nos alertando e dizendo, vai piorar. Eles têm previsão para a falta de água aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, nos próximos anos. Tá todo mundo fingindo que não viu, tá todo mundo fingindo que não escuta, tá todo mundo achando tranquilo, tá todo mundo economizando aguinha, enquanto as mineradoras continuam fazendo um uso absurdo de água para mineração. Não tem água para boi, não tem água para vaca, não tem água para carneiro, não tem água para cachorrinho, não tem água para ser humano. Mas nós temos água para ficar esquartejando montanha. Nós temos água para ficar causando impactos irremediáveis pelas tecnologias que nós temos, gente. Nós não temos tecnologias no momento suficiente em ação para, a partir do que fizeram em Mariana, a partir do que fizeram em Brumadinho, reestabelecermos. Não temos. Então, em todo lugar do mundo, evita-se. Se eu não posso remediar, eu não causo mal. Se eu não tenho a mínima possibilidade de cura, eu não provoco a doença. Aqui, dessa lógica exploratória que perdura desde o século XVIII e fazendo, mas eles não tinham essa força. Sempre tiveram esse lucro, essa ganância. É o ouro de Minas, é o ouro do Brasil, mas essencialmente o ouro de Ouro Preto, que provoca a Revolução Industrial da Inglaterra. É essas engrenagens, é esse subterrâneo, é essas relações que nós precisamos ver. E são esses subterrâneos que Eduardo Galeano, Veias Abertas da América Latina, já estava aí escancarando e nos mostrando. E eu vou para a América Latina porque eu vou a Pachamama, eu vou às cordilheiras, eu vou a essa mudança desse eixo e dessa temática do 1 para o 2. Essa lógica obscena do eu que não podemos mais tolerar e aceitar em detrimento de milhares, gente.
E precisamos minimamente, é essa parte do meu trabalho. Na verdade, a parte que eu estou aqui querendo assumir, tinha outras, mas aí eu levanto a mão, faço e assumo a minha falta. Mas é que, de fato, não tenho estômago para o retorno político, para percorrer as searas políticas nesses moldes que aí se encontram. Então, estou aqui nesse auxílio, convocando sempre que possível todas as pessoas para nos auxiliar na questão vibracional. Nós precisamos fomentar condições para que essas vozes sejam amplificadas, para que essas pessoas que estão sendo desvalidas, extorquidas, prensadas, torcidas, esmagadas, vilipendiadas, para que essas pessoas ganhem ânimo, ganhem hálito, ganhem força para nos representar, para mostrar um contraponto a essa sanha desvairada. Gente, é horrível. Esses seres, no movimento que eles têm de escavucar a terra e arrancar tudo, deixar nada, transformar tudo isso em lucro, gente, nossa, é horrível. É muito feio, mas muito feio. E algumas pessoas sentem isso na pele, sentem isso na alma. Na alma, eu quero dizer, na corporeidade, todos nós sentimos, com mais efeito, com menos efeito. Se não reestabelecermos as relações que temos com a nossa terra, os efeitos do cinismo, das podridões, estou pensando aqui nos revertérios muito bem conhecidos e diagnosticados aqui por nós em Minas. E eu poderia. O pessoal vai ficar bravo comigo com esse exemplo que eu vou dar, mas eu não vou dar então. Não porque vocês vão ficar bravos, é porque eu não vou poder fazer muito da sustentação. Eu ia falar aqui de alguns personagens políticos. Mas melhor não, porque eu não os estudei a esse ponto para trazer com esses requintes. Mas a gente precisa cada vez mais encontrar pessoas que tenham essa conexão mais genuína com o que há de melhor nas Minas. E esse melhor de Minas é o diálogo, é a conversa, é a capacidade de sonhar, é a capacidade de expandir esses sonhos para os outros. Amanhã eu acho que eu não vou conseguir subir isso com essa velocidade. Eu vou atravessar esse que a gente já deve ter entrado, né? Mas eu vou ver se eu coloco até amanhã, para a semana que vem já vai estar aí disponível. E vamos estar às quartas-feiras, às 18 horas, em vibração, fazendo um trabalho a pedido de algumas pessoas que têm sentido isso também. Então, hoje eu conversei com 3 diretamente, tenho conversado há mais tempo, 2 sem dormir, sentindo esses efeitos. Uma até me contou semanas antes dessa terra engolindo o pessoal, não sabia onde que era, deu uma outra localidade, mas aconteceu e aconteceu aqui perto. Esperamos que sejam esse e não outros. Então, tem pessoas
trazem essas conexões muito fortes. Isso é muito forte. Isso machuca. Tem pessoas acordando quando dormem, nos poucos minutos, nas poucas horas que dormem, acordando em desespero, acordando chorando, acordando com alguns pavores. Tem milhares de seres trabalhando, fazendo os resgates fisicamente. Estou falando aqui mais do físico, tá? Fisicamente agora, mas podemos auxiliar no vibracional. Auxiliar no vibracional é onde ainda temos condições de resistência. Temos condições de resistência em outros pontos, mas a nossa resistência significa que perderemos muitas vezes. O poder econômico é muito forte. E eles sabem jogar e atuar com esse poder econômico, com diversas outras fontes de vaidades e orgulhos. Eles colonizaram mesmo o mundo da vida. Isso não dá nem para ser minimamente otimista. Eles têm, eles têm as engrenagens total desse mundo, mas eles não têm as engrenagens nem parte dessa vibracional. Atuam também muito forte, mas eles sabem que é por pouco tempo. À medida que a gente vai despertando, à medida que nós vamos acordando, à medida na qual nós vamos compreendendo, nós vamos nos interligando e nós vamos acionando vozes. Esse vídeo é o primeiro start, primeiro, né? Que bobagem. O primeiro start aqui é nesse sentido de você não vai ver, mas nós estamos juntos. E da onde que tu estás, fazendo a luta que tem que fazer, nós estamos juntos. E atuando junto. E tu é meu irmão. E nós vamos. É o nosso compromisso. E óbvio, chamamos mais pessoas para ajudar em todas essas frentes. Material, econômica, espiritual, energética, vibracional. Chega aí, cola com nós pra gente fazer gol, né? É 7-1 para eles, mas nós vamos jogar o jogo. Não esse que eles querem. Tem outros jogos. E é para esse campo que nós estamos deslocando. Vem para cá. Não, mas nós vamos abandonar isso tudo aqui. Não, não é abandono. É uma estratégia que a gente está aí construindo. Ah, nós vamos largar tudo para esses caras? Nós não vamos largar nada. Mas nós vamos brigar por tudo. Deixa eu parar de falar, porque não dá para me explicar isso aqui, não. Mesmo porque eu não tenho a clareza disso também, não. Mas é trazer o jogo para outro campo. Isso a gente precisa fazer. Nesse campo a gente não ganha deles, não. Nesse campo, como diz o pessoal da CUFA, há 1000 anos atrás, a bola é deles, o campo é deles, a torcida é deles, o juiz é comprado e eles já saíram com 7-0. Vamos jogar? Nós entramos em campo, nós lutamos pra caramba. Mas quando a gente está quase, eles falam que mudou o tempo, agora não é mais 30, agora não é mais 45 minutos. Nesse campo é difícil lutar com os caras. Tem outros. E nesses outros nós estamos chamando eles. Vem pra cá jogar com nós.
Aí, meu amigo, torcida dividida, juiz neutro, vocês podem sair até com 3-0. Dá pra gente 90 minutos que nós viramos o jogo. Fácil, tenho dúvida, nós viramos já em números. Estamos aí jogando tantos outros e virando milhares. Eles sabem que a derrota deles é certa. Por isso o desespero. Mas eles conseguem ainda fazer muitos estragos na alma, nos corpos, nas vidas, nas multidimensionalidades. Eles fazem estrago pra caramba. Eles cansam a gente. Eles cansam demais a gente. Mais ainda quem está na linha de frente, tendo que lutar contra os seres que são instrumentos voluntários dessas pestes. Depois um dia eu falo dessas pestes, porque a gente fica assim falando dessas abstrações, né? Elas existem, gente. Eu vou para a última e paro. Eu recordo que na nossa juventude, adolescência, juventude, a gente ficava assim, a gente quem, né? Movimento hip hop, movimento heavy metal, a gente ficava muito assim, ó, o sistema é foda. E ninguém, né? Os caras olhavam assim, não tem nada de sistema não, vocês são doidos, existe sistema não. E aí, com esse mundo informatizado, todo mundo pelo menos viu alguns vislumbres do sistema. É a mesma coisa que a gente estava falando, é muito perto. É essas engrenagens invisíveis que modelam toda uma lógica e que te trava o tempo inteiro. Né? Você não mexe. Aí você vira para os caras e fala assim, eu estou travado aqui, só não consigo sair. Não, se você tiver força de vontade, você vai. Basta você querer. Não, aqui, ó, a lógica é, ó, preto, viado, mulher, mexe menos. Tá travadaço aqui, não sai não. Pobre. Tem aí umas teclas que os caras apertam que subverte não, mas inverte a lógica. Você não vai. Ah, mas para mim tá fácil aqui, eu vou numa boa, não sei o que acontece. Qualquer um já vivenciou hoje com essas questões da computação, vivencia isso com muita tranquilidade. É mais fácil explicar, ou pelo menos visualizar o que a gente chama de sistema. Daqui a pouco vai ser mais tranquilo visualizar isso que a gente chama dessas forças que vivem dessa opressão, que se alimentam desse sofrimento, que têm gozo com desastres como esse. Os caras, meu Deus, cada, cada grito de pavor e cada lágrima de sofrimento, para esses caras é um orgasmo múltiplo. Expandem, revigoram, regozija. É uma coisa assustadora ver como é que diversos seres se alimentam justamente disso. E é esse campo que nós temos que mudar. Não dá para ficar entrando na lógica da feiura, na lógica da opressão, nessa lógica do sofrimento, nessa lógica da culpa, porque isso é o gozo dos caras. Nós temos que sair daí. Puxa eles para outro campo. Em outro campo, meu amigo, eles não têm atuação nenhuma. E o tempo deles de atuação está terminando. Mas para formalizarmos, precisamos conceber o que a gente está chamando aqui de base 2. A base 2 é a base da alteridade, é a base do outro, é a base do feminino. Nós precisamos compreender um pouco mais esse mecanismo. Se a gente compreende um pouco mais desse mecanismo, a gente barra. Esses caras perdem muito do acesso. A força de atuação, de preenchimento, não chega. Estou operando numa outra frequência. A mesma, estou aqui, mas estou em outra frequência. Nós precisamos cada vez mais movimentarmos isso. E é um pouco disso que a gente vai tentar fazer às quartas-feiras. Um pouco dessas movimentações base 2. Pachamama, América Latina,
Essas coisas lindas que nós estamos vendo, os movimentos, são bonitos. São muito bonitos. A gente vê como catástrofe, acabam sendo, mas são esses movimentos. Nós não temos a mínima ideia do com o que a gente está lidando. E aí eu estou falando da base 2 e não desses outros seres aí. Um beijo grande em todos. Vamos proseando aí.